Boa noite a todos novamente. A gente inicia agora a segunda banca da noite. Cumprimento o nosso aluno Pablo Borges Campos, o meu orientando, que vai apresentar o seu trabalho agora. Cumprimento a professora Uda Silva Cedro, que é a nossa pós-doutora aqui, uma das nossas pós-doutoras aqui do curso de Direito, e que muito contribui para a ciência e para os TCCs e pesquisas do curso de Direito. Obrigada à nossa professora mestre, professora Lara também, Lara Nunes Lobo Riciopo, que sempre participa e atende gentilmente os nossos convites da banca e que tem contribuído muito com o curso de Direito da Unicamburi. Nós vamos iniciar agora a banca do aluno Pablo Borges Campos, sob o título de Ações Indenizatórias por Abandono Afetivo do País aos Filhos, dos pais, aos filhos, do processo e das provas. Eu confundi o país, Pablo, porque o país está agora num novo debate sobre abandono afetivo, sobre lei de alienação parental. E eu acho que o seu trabalho ele vem para somar e eu acho que vai trazer muito conhecimento para essa sala lotada aqui hoje. A partir de agora, você tem 20 minutos para a sua defesa. A hora que você se sentir confortável para iniciar, quando nós estivermos aí faltando 2 minutos para o final, eu vou te avisar para você ir para as suas considerações finais. A hora que você se sentir apto a iniciar, por favor. Bom, muito boa noite. Muito boa noite à professora Taalba, minha orientadora nesse trabalho de conclusão de curso. Boa noite à professora Lara Nunes. Boa noite à professora Uda Cedro, que nos honra com suas presenças nesse momento tão solene. Cumprimento também aos demais colegas, demais professores que estão nessa sala virtual. O meu nome é Pablo Borges Campos, eu sou aluno do 10º período da Unicamburi e vou apresentar um trabalho de conclusão de curso nesse momento sobre as ações indenizatórias por abandono afetivo dos pais aos filhos, do processo e das provas. É um trabalho socialmente um tema relevante. O trabalho visa apresentar o processo e as provas necessárias para se propor uma ação indenizatória de reparação por dano moral em consequência do abandono afetivo dos pais ao filho. O objetivo é demonstrar, mostrar essa conduta omissiva e ausente de um ou de ambos genitores na vida do filho enquanto criança, enquanto adolescente, e que, da decorrência desse abandono, dessa ausência, os abalos psicológicos, emocionais que são causados na vida desse filho. E dessa conduta em que, se caracterizando um ato ilícito, seja passível de uma reparação indenizatória a esse filho. Utilizei de métodos bibliográficos, renomados autores, jurisprudências, decisões judiciais, o método dedutivo, que procurei evidenciar, através das decisões judiciais, esse tema nos tribunais pátrios. Em relação à problematização, as hipóteses apresentadas, a característica, o conceito, a definição de um abandono afetivo, do que se trata isso, as consequências psicológicas na vida desse filho abandonado, a crítica doutrinária contrária, monetarização do afeto, monetarização do amor, banalização do afeto, uma visão crítica, os parâmetros adotados pelo Poder Judiciário para se apurar a responsabilidade civil desses genitores em razão do abandono afetivo, o trâmite processual, o conjunto de provas necessárias para convencimento do magistrado em razão dessa demanda. Essa monografia, ela foi escrita em 3 capítulos. No primeiro capítulo, eu abordei aspectos históricos do direito de família, uma breve evolução histórica do direito de família brasileiro, os principais princípios que ligam o tema abandono afetivo ao tema abordado no direito de família brasileiro, a responsabilidade civil e a responsabilidade civil
sobre abandono afetivo. No capítulo 2, já trabalhei a conceituação do abandono afetivo, seu conceito doutrinário, uma visão doutrinária acerca do tema, né, as consequências do dano psicológico nesse filho, na formação pessoal de caráter desse filho, como os casos vêm crescendo no país, e, sobretudo, a questão da valorização do afeto nos tribunais, no direito de família brasileiro. E no capítulo 3, por fim, chegamos ao ápice do trabalho, onde demonstrarei, né, as ações indenizatórias, o trâmite processual das ações indenizatórias por abandono afetivo aos filhos, as provas admitidas no processo, para que se demonstre efetivamente esse ato ilícito, para que se vincule o nexo entre a conduta do pai ausente com o dano causado ao filho, enfim, o trâmite processuais, decisões judiciais, casos concretos, para que possamos chegar a uma conclusão ao final. O capítulo 1, eu abordei aspectos históricos do direito de família e, especialmente, alguns dos principais princípios do direito de família que ligam o tema abandono afetivo. O direito de família ele visa especialmente regular as relações de família, a proteção à família. E com a evolução das normas constitucionais e infraconstitucionais acerca do tema, novos modelos de família foram sendo criados. E baseado nesses novos modelos, o princípio da afetividade é o balizador de toda e qualquer relação familiar no direito de família brasileiro. O princípio da dignidade da pessoa humana, ordenamento jurídico brasileiro, importantíssimo, traz no seu artigo 1º da Constituição Federal, inciso 3º, o princípio da dignidade da pessoa humana, que vem especialmente tutelar as entidades familiares. Princípio da igualdade entre homens e mulheres na relação familiar, princípio da solidariedade familiar, uma solidariedade mútua entre pais, na assistência moral e assistência moral e material aos filhos, e o princípio da afetividade como norteador das demandas no direito de família brasileiro, como já fora colocado. É o afeto como precioso valor jurídico, nas relações, especialmente fundamental nas relações de família. Bom, a responsabilidade civil no direito brasileiro, ela é especificamente uma responsabilidade civil subjetiva, em regra, né, baseada na teoria da culpa. O artigo 186 do Código Civil prevê claramente a conduta negligente ou imprudente no cometimento do ato ilícito. Embora o artigo 927 também, no novo Código Civil, também traga hipóteses previstas em lei, casos específicos em lei, de responsabilidade civil objetiva, independente de culpa. Já no direito de família, o tema ainda é muito sensível de ser tratado. Abordar sobre responsabilidade civil no âmbito do direito de família, ainda os nossos tribunais tratam de maneira tímida, e grande parte dos magistrados e os próprios doutrinadores ainda têm receio em tratar acerca desse tema no âmbito familiar, avaliando sempre com muita prudência e sensibilidade os casos concretos. Efetivamente, a responsabilidade civil por abandono afetivo, tema tratado aqui nesse trabalho nesta noite, é efetivamente subjetivo, extracontratual, né, apontando para a existência de uma conduta humana ilícita, conduta essa dos genitores, normalmente do pai, né, isso vai ser evidenciado mais adiante, aliada ao nexo causalidade, a um dano e uma culpa efetivamente desse pai ausente. No capítulo 2, já abordei efetivamente uma caracterização, uma definição do tema em si, do abandono afetivo. Doutrinariamente, ele é conhecido efetivamente como a omissão de cuidado, omissão na criação, omissão na educação, omissão na companhia, de assistência moral, assistência social, assistência psíquica desse pai ou da mãe, né, baseado no princípio da solidariedade, devem ao filho, criança e adolescente na sua formação pessoal.
Há deveres de genitores, laços afetivos no seio familiar são imprescindíveis para a consolidação do amor e do amparo nas relações de família. O afeto é um elo que transcende aspectos meramente legais, já positivados no direito brasileiro. A responsabilidade dos pais na formação dos filhos é dever irrenunciável. Essa prerrogativa leva em conta a vulnerabilidade da criança, uma pessoa em desenvolvimento que merece tratamento pessoal. Positivado no Código Civil, no Estatuto da Criança e Adolescente, o poder familiar, que é o poder que os pais exercem sobre os filhos enquanto menores, são direitos e obrigações fundamentais no dia a dia e no tratamento dessa relação familiar. É dever educar, bem como é dever de convivência. Respeita a dignidade dos filhos, devendo sempre primar pelo desenvolvimento saudável da criança. Como se caracteriza efetivamente esse abandono afetivo ao filho? Indiferença, rejeição de um ou ambos genitores, lesionando a dignidade desse filho. Simples, parece simples, mas essa obrigação moral, legal, de cuidado do genitor, infringe o direito fundamental desse filho. E é o descumprimento do dever de assistência moral. Nesse contexto, o afeto assumiu o seu valor jurídico perante os tribunais, e essa obrigação dos pais de respeito à criação, educação, convivência, assistência, vão além de necessidades habituais. E essa atitude constante de indiferença dos filhos desrespeita os valores jurídicos oriundos à relação parental, configurando, dessa forma, o abandono afetivo dos filhos. Há projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, porém parado desde 2015, para se positivar no Código Civil brasileiro a questão do abandono afetivo. Chegamos ao capítulo 3, do processo e das provas na ação por abandono afetivo. Bom, a ação por abandono afetivo, ela, como já demonstrado anteriormente, é justa perante o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não deve se furtar em agir para coibir esse dano, punindo o responsável a uma indenização por intermédio de uma ação indenizatória movida pelo filho. Conforme o próprio Código de Processo Civil prevê, os requisitos de uma ação, parte legítima, interesse de agir, possibilidade do pedido, são requisitos fundamentais. Os processos, ações indenizatórias por abandono afetivo, em regra, devem tramitar nas varas de família. Porém, vários processos tramitam em vara cíveis comum, o que é bastante criticado pelas doutrinadores e no âmbito jurídico, em razão muitas vezes da falta de sensibilidade dos juízes, em razão das demandas de origem familiar. O processo corre no rito ordinário e o prazo prescricional é de 3 anos, conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, começando a fluir essa prescrição a partir da maioridade do filho. A legitimidade ativa dessa natureza somente será da vítima do abandono, portanto, uma ação personalíssima do filho em razão da condição de filho. Em relação ao quanto indenizatório, cabe ao magistrado, aí de maneira sensata, fixar o valor do quanto indenizatório, à luz do caso concreto, o estado da vítima, a capacidade econômica desse genitor e, acima de tudo, um valor capaz de traduzir esse abandono em justiça ao filho. As provas processuais aqui levantadas, tão importantes nesse processo, aqui sim é a parte principal de todo o estudo, porque é aqui que a demanda se decide, é em se provar a relação entre o abandono e o dano causado ao filho. E há necessidade de se comprovar que a conduta omissiva do pai está conectada com o dano psicológico do filho, como já abordamos anteriormente. Cabe ao autor, filho, através do seu representante legal, ou no momento oportuno por si só,
a produção dessas provas, a apresentação de provas testemunhais, provas periciais, na expectativa de convencer o magistrado sobre os fatos deduzidos na demanda. Aqui posso listar alguns dos principais pontos analisados em relação às provas. Uma real documentação de filiação, até porque sem uma prévia investigação de paternidade, quando já não for o caso de ser filho, há necessidade dessa comprovação de filiação prévia, documentos de cunho comunicativo, tais como cartas, e-mails, publicações em redes sociais, conversas de WhatsApp, análise psicossocial do autor, uma perícia muito detalhada, psicológica, prova técnica indispensável que houve a omissão do pai e que essa omissão ocasionou nessa patologia a criança, né, uma evidência do nexo de causalidade, relatórios médicos, relatórios escolares, de professores, de diretores escolares, associando o comportamento da criança, os distúrbios emocionais dessa criança em relação à ausência da figura do genitor omissivo, depoimento do réu, importante para se prestar esclarecimento, né, dando direito a se defender, e oitiva de testemunhas, amigos, familiares. Essas são provas praticamente totalmente necessárias no processo de ação indenizatória por abandono afetivo. Também corroboram, né, falta de pagamento, né, como prova, falta de pagamento de pensão alimentícia, descumprimento legal de visitas, que também são situações que ajudam nesse sentido, a promover a evidência do abandono efetivo. Tratei também de trazer no trabalho alguns julgados e decisões que exemplificam de forma didática a evolução dos julgados no tempo. Especificamente, uma das primeiras demandas, em 2005, apontava a simples condenação do pai à perda do poder familiar, o que a doutrina entende que praticamente era um prêmio a esse pai omisso receber a perda do poder familiar, que caracterizava que praticamente não era sanção nenhuma. Mas em 2012, a ministra Nancy Andrighi, no julgamento do RESP 11.59.242 de São Paulo, surpreendeu o mundo jurídico, ao, naquele momento, decidir favoravelmente a uma reparação pecuniária por abandono afetivo. E dessa decisão abriu-se caminho para as demais que hoje são colocadas ao tribunal, com a célebre frase: amar é faculdade, cuidar é dever. Mesmo assim, é notório que a maioria dos casos que evidenciamos que chegam ao judiciário são julgados improcedentes. Muitas vezes, na maioria das vezes, em razão da fraca e insuficiente apresentação de provas. O cerne da questão: provar o nexo de causalidade entre o dano causado à criança e a conduta do genitor. Como diz o mestre, o doutrinador juiz Pablo Stouze, uma referência para mim no direito de família, os tribunais não se furtam em analisar as demandas, porém, cada vez mais exigem provas cristalinas aos olhos do magistrado. É preciso evidenciar isso, uma instrução correta de provas. No contexto desse trabalho, pude trazer trechos de decisões prolatadas de casos concretos de abandono afetivo. O posicionamento doutrinário das duas correntes, sem dúvida, a corrente majoritária é pela real possibilidade de responsabilidade civil dos genitores omissos em relação ao abandono afetivo. Possibilidade, sim, de punir o infrator em razão da negligência, do descaso, do desamor, na medida do dano causado ao filho. É o que apontam, por exemplo, Pablo Stouze e Álvaro Azevedo. Contrários já alegam risco de monetarização do afeto, a não obrigação jurídica ligada ao afeto, patrimonialização de valores afetivos, criticam duramente o uso restrito e indiscriminado de regras atinentes à responsabilidade civil no âmbito do direito de famílias, especialmente Nelson Roosevelt e Cristiano Farias. Por fim, eu pretendi nesse trabalho tratar de um dos temas mais relevantes e polêmicos hoje do direito de família brasileiro. Ao decidir abordá-lo, foi elementar trazer à tona e descrever as características de um ato ilícito, deveras prejudicial e recorrente na vida de inúmeras crianças e adolescentes do nosso país.
faltando estudo na Constituição Federal, no Código Civil, no Estatuto da Criança e Adolescente, em doutrinas e jurisprudências. E, além de tudo, o grande balizador desse estudo do princípio da afetividade, fundamento que tutela as relações de família em seu sentido amplo. No decorrer do trabalho, entendo que todas as hipóteses foram amplamente abordadas e respondidas. A responsabilidade civil, nos dias atuais, julga-se oportuna, viável e possível. E o reconhecimento da responsabilidade civil por abandono afetivo é também o reconhecimento da função social da responsabilidade civil pela justiça brasileira. A pretensa indenização pecuniária imposta ao genitor infrator não diminuirá os traumas fixados nas vidas dos filhos, mas cessará e minimizará sua sede de justiça. As ações são sempre minuciosamente analisadas, exigindo-se que os fatos ultrapassem o mero dissabor. As situações abordadas no meu trabalho podem gerar traumas irreparáveis à saúde de uma criança ou de um adolescente. É evidente que resolver conflitos de ordem familiar, sem dúvida, é muito melhor sem a necessidade de um processo judicial. Sempre foi o melhor caminho. No entanto, quando se trata de abandono afetivo, é comum que essa relação de vínculo já tenha se deteriorado de tal maneira que não haja mais possibilidade de acordo conciliatório, tampouco de diálogo entre as partes, tornando o litígio inevitável. Finalmente, concluo que o processo judicial por abandono afetivo dos pais aos filhos traz consigo um condão compensatório ao filho abandonado, e, ao mesmo tempo, uma sanção de caráter pedagógico e punitivo ao genitor, objetivando desestimular esse tipo de comportamento na busca sempre de uma sociedade familiar mais fraterna e afetiva. Eu gostaria de citar alguns autores importantes, como o juiz Pablo Stouze, Rodolfo Pamplona Filho, Álvaro Azevedo, Flávio Tartucci, também pessoas que escrevem, psicanalistas e psicólogos que escrevem sobre o tema, Valéria Cardim, Giselda Rionaca, também a doutrinadora Maria Benice Dias, Maria Helena Diniz, Nelson Roselvade, Cristiano Farias, dentre outros. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos, especialmente a professora Ataalba, que já nos emocionou muito no trabalho do colega anterior, mas eu volto a afirmar o meu agradecimento pela forma cortês e disposta que sempre esteve comigo no desenvolvimento desse trabalho. Eu quero agradecer às professoras também convidadas, Lara, professora Uda, também os demais colegas que estão participando, a todos, estrutura de professores da Unicamburi e demais staff, funcionários da universidade, que nesse momento que eu concluo o curso, eu denego os meus agradecimentos. Muito obrigado, professora. Obrigada, Pablo. Você foi muito bem. Você estava um pouco nervoso, mas sua apresentação foi muito boa. Vou passar para a professora Uda, tá? Professora Uda. Boa noite, professora Ataalba. Boa noite, professora Lara. Boa noite, Pablo e demais presentes. Pablo, o seu trabalho está fantástico. Eu ficaria aqui te ouvindo horas e horas. Se apresenta de uma forma muito tranquila, professora, eu já achei ele tranquilo, tranquila, quer dizer, às vezes não, né, um pouquinho assim, mas muito pouquinho, muito tranquilo, com domínio do seu tema, um tema muito pungente, muito atual, né, que convida realmente a academia a uma reflexão, né? Você apresentou o seu raciocínio de uma forma concatenada, navegando ali, um raciocínio indutivo, comparativo, dialético mesmo, né? Sob a orientação da professora Ataalba, é claro, você foi construindo o seu trabalho, aí, finalizando, né, o seu trabalho com uma construção fantástica. Quando eu li o seu trabalho, eu já fui lendo, pensando, será que ele trouxe posições dos tribunais? Antes de aproximarem, fiquei muito feliz de ver você trabalhar ali, né, em Minas Gerais, São Paulo, onde havia fervência, né, do direito de família, trouxe Goiás também, isso é muito importante, né,
nem que for um item ou subitem, você trazer a posição do nosso tribunal, né? E trouxe também o princípio da afetividade com muita urgência, que eu ia até te perguntar sobre ele, mas você acabou no final aqui amarrando e ressaltando o que eu queria ter ouvido de você, da minha pergunta, né? Agora, eu só queria tirar uma dúvida. Assim, quando você diz pais, em outros momentos você diz genitores, você pretende trazer todos os modelos de família ali que a Maria Berenice Dias nos traz? Esses pais é só quando for um homem e uma mulher, ou você tinha ideia também de ser duas mulheres, dois homens, né? E ainda dentro dessa pergunta, eu te trago a madrasta, o padrasto, eles também poderiam ser responsabilizados, né? E responder por um abandono afetivo, ou seja, exemplificando, uma pessoa se casa com outra, né? Manuelito se casa com Zezinho, vou com um nome bem assim. E Zezinha é madrasta de Paulinho. Ela cometeria abandono também? Crime de abandono, né? Vamos dizer, um crime em relação ao Paulinho? Poderia haver essa caracterização do abandono afetivo também por parte da madrasta e do padrasto? Ou o vínculo aí é só o sanguíneo, ou entra também o adotivo, né? Eu fiquei um pouquinho em dúvida se, não sei se você pensou sobre isso, né? Porque você falou genitores, falou pais, aí me veio, mais uma dúvida mesmo, viu, Pablo? Porque eu fiquei muito satisfeita com o seu trabalho, com a sua forma de apresentação, forma como você construiu, né? Tanto formalmente, como as suas ideias também, o seu conteúdo. É só uma dúvida que me perpassou mesmo, e eu queria que você me esclarecesse. Sim, professora, muito obrigado pelas palavras. Eu agradeço a oportunidade também de respondê-la. Bom, sem dúvida, quando eu uso a palavra genitores, eu acho que isso se estende a todos os modelos de família, né? Eu acho que no direito de família brasileiro, esses novos modelos, pluralidade, como foi apresentado lá, nessa evolução histórica inicial do trabalho, eu acho que é extensivo naturalmente a todos os modelos de família. Eu procurei usar a palavra genitor justamente para não, embora na pesquisa que fora feita, amplamente a maioria, eu diria que praticamente 100% dos casos em que eu analisei, esse abandono afetivo foi do pai, né? Praticamente 100%. Eu não consegui identificar nenhum caso ligado à mãe. Agora, como eu abordei a questão dos genitores, e a outra pergunta que a senhora me fez foi em relação à madrasta. Eu também acho que da mesma forma, é extensivo, porque o princípio da afetividade, que é o balizador das relações de familiar, eu acho que a madrasta e o padrasto, eles também desenvolvem os laços afetivos, se esses laços afetivos forem evidenciados de uma maneira, padrasto ou essa madrasta, a criança tem nesse padrasto ou nessa madrasta a figura de um pai, de um afeto, de forma que demonstre isso, eu acho que é extensivo naturalmente à madrasta e ao pai. Não vejo nenhum empecilho dentro do que foi estudado no tema. Pelo seu trabalho, eu vi que a comprovação ela é algo difícil, né? Apesar de você ter elencado todos aqueles... Você tem um rol extenso das provas, mas no dia a dia isso é sutil. Eu digo porque, pela observação, eu já vi muitos abandonos de madrasta, de padrasto, são sutis, filho do outro, filha da outra, né? Então, por isso que eu trouxe aqui, seu trabalho me fez pensar todas essas coisas, viu, Pablo? Eu acho que o grande desafio das ações dessa natureza é exatamente a prova, e por isso que eu identifiquei nas decisões que a maioria são improcedentes, justamente pela dificuldade que se tem de se provar isso. É um fato que a gente percebe evidente na sociedade hoje, né, devido a esse distanciamento que há, esse grande número de separação entre pais, entre casais, vamos dizer assim, e é muito evidente que isso aconteça, mas essa prova dessa indenização
ela é bem perspicaz. O próprio juiz Pablo Stoso falou em várias palestras que eu vi dele, que isso tem que estar muito cristalino ao magistrado para que ele possa condenar um pai a uma indenização dessa natureza. Tá certo, Pablo. Seu trabalho, eu acho que ele tem um condão de nos fazer refletir. Ele nos convida, inclusive, a novos estudos, maiores aprofundamentos, né? E, nesse sentido, ele tem uma contribuição incomensurável para a academia, tá? O tema não se esgota, né, professora? O tema não se esgota. Não se esgota, e você, justamente, a sua contribuição é essa, trazer essa discussão para a academia. Esse é o principal, né? Eu quero novamente parabenizar, agradecer a oportunidade de ter participado de um trabalho tão rico, tão dedicado, tão esmerado, como eu percebi que você fez o seu trabalho. Eu vou devolver a palavra à professora Alba e também, novamente, agradecer a ela também o convite e a oportunidade de ouvir um trabalho tão lindo quanto o seu. Viu? Parabéns. Vou passar a palavra para a professora Lara. Boa noite, professora Taalba, boa noite, Pablo, professora Ulda e todos aqui presentes. Agradecer a professora Taalba, né, por estar mais uma vez nessa banca dela tão dedicada, tão enriquecedora, tão grande, né, com temas tão relevantes. Né, eu vejo que a professora Taalba é de uma sensibilidade de poder estar trazendo, né, à tona aí, assim, enriquecendo, né, os trabalhos de TCC com temas de tanta importância para a nossa sociedade. Então, eu parabenizo o Pablo, né, sobretudo pela exposição, pela escolha do tema, o domínio do assunto, né, a coesão com que ele trouxe a propositura do tema, a propositura da matéria, né, de toda a sua pesquisa em si, dentro do trabalho, né, a subdivisão dos capítulos, a forma com que ele conseguiu elaborar isso de uma maneira evolutiva, a gente nota, eu li seu trabalho, Pablo, então ficou claro, né, você trouxe conceitos intrínsecos ao tema, mas, no entanto, você exemplificou isso de uma maneira didática, né, trazendo a doutrina, trazendo os comparativos, trazendo julgados, né, fundamentando também com relação ao que se encontra na atualidade com a legislação, né, tanto na atualidade quanto na Constituição Federal, que, né, são temas da família, né, do poder familiar. E também há essa potencial caracterização, né, dessa propensa violação do direito individual, né, não só do direito individual, como também do direito do filho, né, do direito dessa assistência do filho. Então, você trouxe toda essa fundamentação legislativa, né, dentro do seu trabalho. A preocupação a gente nota quando você adentra do tema da propositura de uma ação indenizatória nesse condão, a sua preocupação em trazer a materialidade, né, a precisão, a importância dessa prova, a conexão, o nexo causal para que esse pedido seja procedido, né, uma vez que você traz essa preocupação que a maioria das ações pesquisadas foram julgadas improcedentes, os comparativos, né, enfim, a gente nota o quanto você captou, né, o quanto você aprofundou no tema, o quanto você conseguiu abarcar diante de uma gama de condições, né, do direito de família, você conseguiu trazer os principais pontos de uma ação indenizatória de abandono. E realmente, né, o que eu tenho aqui só para parabenizar, né, e dizer também
que você se preocupou e enfatizou durante muito no conceito, né, desse abandono, porque a gente, como profissional da área, eu atuo na área de família também, a gente sempre preocupa, porque às vezes fica aquela questão, se não bem provada, como o Pablo disse, a descaracterização do que foi sentido, do que foi sofrido, né, sem trazer ali as consequências do dano, sem trazer ali para aquela ação, às vezes, o operador do direito, o próprio advogado que estava ali pleiteando aquela indenização, não teve habilidade suficiente para fazer o que o Pablo enfatizou no seu trabalho, que é esse nexo causal, né? Porque não adianta só você dizer, né, da indiferença, que foi o que ele trouxe do fato típico do abandono, ele trouxe várias razões ali que se consubstancia nesse abandono, né? A indiferença do familiar, né, seja ele pai, como a professora Uda muito enriqueceu, seja que formato for, porque hoje nós estamos falando de família, de homoafetiva, né, então já não cabe mais esse padrão que a gente intitulariza, né, e que às vezes a lei ainda retrógrada está trazendo, mas a aplicabilidade, ela é evidente, né, para a questão em si, assim como também eu achei bastante relevante o que a professora Uda traz com relação às madrastas e padrastos, porque são pessoas obrigadas nessa relação. Eu te pergunto, eu sou obrigada a dar essa assistência a essa criança ou esse adolescente que eu sou madrasta ou que eu sou padrasto, que vem numa nova relação da qual eu me encontro? Assim, a gente pensa, né, como a professora Uda traz, a gente traz para nossa realidade, né, e aí eu te pergunto, Pablo, assim, é óbvio, né, como você mesmo disse e respondeu muito bem a professora Uda, é claro que se ela está casada, se ela se uniu em constituição de uma família, ela abrangeu os filhos que ali já existiam. No entanto, essa pessoa sozinha, eu falo, da madrasta ou do padrasto, caberia uma ação indenizatória sem a figura do pai ou da mãe que traz essa ligação? Que é responsável por essa ligação? Por exemplo, eu vou, vamos dizer, materializar mais ainda a minha pergunta. Eu sou uma filha que me sinto abandonada e, por isso, me sinto prejudicada nos meus, vamos dizer, no meu desempenho escolar. Pretendo buscar uma indenização do meu pai, que casou-se com outra mulher, da qual eu sofro um abandono, do qual eu imputo a ela a causadora do abandono. Eu te pergunto, eu tenho que colocar quando eu vou acionar essa madrasta, eu aciono também o meu pai? Seria necessário eu acionar meu pai? A lei, será que precisaria entender que essa relação, ela é, vamos dizer, dependente ou não? Bem, professora, boa pergunta. Em relação a isso, eu acho assim, o tema é muito ainda discutível dentro dos tribunais, em razão desse vínculo entre pais e filhos. Estendendo isso a uma relação que não seja desse vínculo de paternidade ou de maternidade, eu acho que isso tornaria o processo ainda mais complexo, porque eu acho que o foco é a criança, né? Se esse menor, se o laudo, né, pericial, se as provas dentro do processo evidenciasse
que um ou ambos, sendo madrasta, sendo padrasto, tiveram responsabilidade nesse dano causado à criança, eu acho que o processo teria êxito. Eu não tenho dúvidas que o processo teria êxito. Da mesma forma que é provado com laços consanguíneos. Então, só que isso teria que ter sido evidenciado através de uma prova pericial dessa criança. Por quê? Porque o amor, ele é subjetivo. Né? Há crianças que a gente conhece que amam mais o padrasto ou a madrasta do que os próprios pais genitores, dada essa relação de afeto criada nesse seio familiar. Então, se isso acontecer e ferir a dignidade dessa criança, eu não tenho dúvidas que esse processo também teria êxito. Muito bem respondido, Pablo. Professora Taalba, eu estou muito satisfeita com o seu aluno. E ele está de parabéns, e é isso. Obrigada, professora Lara. Eu vou fazer algumas ponderações para chegar na minha pergunta, tá, Pablo? Primeiro, que o seu tempo foi devidamente cumprido. Você está tão britânico quanto o Marcelo, tá? Vocês foram, assim, o script da sua apresentação e a forma concatenada de organização de pensamento, de organização de tempo, realmente muito bem, parabéns. Antes de eu chegar na minha pergunta, eu queria só falar para a doutora Albuda e para a doutora Lara que, assim, a questão do título de ser dos pais, abandono afetivo dos pais, foi a delimitação do tema. Por quê? O Pablo trouxe para a gente, ele trouxe, e aí a gente falou assim, como que a gente vai delimitar o tema para a pesquisa, inclusive, nos tribunais, porque senão a gente teria uma dissertação de mestrado, né, pela forma como ele concatenou as ideias. Então, em relação aos pais, foi justamente por causa da delimitação de tema. Numa das primeiras reuniões nossa, né, Pablo, eu falei assim, tá, abandono afetivo de quem, Pablo? Porque hoje em dia todo mundo pode alegar abandono afetivo, até a esposa contra o esposo, né, me abandonou afetivamente, estava casado, mas não estava ali, né? Então, foi a questão da delimitação do tema. E aí, Pablo, é questão do dano afetivo. Você trouxe uma bibliografia muito rica, que veio desde os clássicos até a doutrina contemporânea, a doutrina moderna. E aí você trouxe o Nelson Rosenwald, ele fala brilhantemente sobre o tema, o professor Tartucci e principalmente o professor Fábio Stolze, né? E o interessante é que ele traz aí, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o seu trabalho, ele não está só dentro do direito material, do direito de família, mas sim do direito processual, né? Porque o objeto do seu trabalho é o direito processual. Então, você passeia pelo direito material para explicar o direito material, para chegar no direito processual, para entender como é que os juízes, os tribunais definem o mérito. Que é muito raro hoje em dia em trabalho científico, né? Escrever sobre processo civil. É muito, muito raro e muito difícil um aluno que se propõe a escrever de processo civil. Só que para chegar na questão do processo civil, na delimitação do tema, para chegar no mérito que se exige nessas ações de indenização, você fala do abandono afetivo e traz aí, além do nexo de causalidade, você traz quais são os requisitos para a responsabilidade civil, né? Então, eu queria que você falasse só um pouquinho desse nexo, porque o Pablo Stolze, ele ainda diferencia, né? Lá na doutrina dele, ele diferencia o dano afetivo do dano psicológico. Na verdade, ele diferencia o dano psicológico para o dano moral, que são danos diferentes. Porque o dano moral, ele fica numa relação que ela não tem afetividade, não tem sentimento. No dano moral, é um sentimento somente da pessoa, ela não envolve sentimentos de ambos, né? Uma coisa muito fria. E ele fala dessa questão do dano psicológico, que na verdade o que os juízes deviam aferir e o que os advogados deviam provar era o dano psicológico que é causado à pessoa, que levou ela àquele local. Seria possível a doutrina, e eu não sei se nas suas pesquisas você encontrou isso, de uma nova forma de dano, dessa conceituação do dano afetivo como sem ser dano moral e sem ser dano psicológico?
Professora, na pesquisa, como a senhora bem citou, foi analisado, especialmente os casos concretos dos tribunais, e as próprias leads, as próprias demandas, elas não diferenciam, não vão muito nessa especificidade em relação à da separação desse dano moral, psicológico, material. Eles vão efetivamente fazer realmente o link entre a patologia gerada na criança, comportamental dessa criança, com o comportamento omissivo desse pai, especialmente do pai, na maioria dos casos. Em relação a... Porque essa responsabilidade, ela acaba sendo subjetiva, ela é subjetiva. Então, há necessidade de se provar que houve culpa nesse comportamento, nessa conduta desse genitor omissor, no dano causado ao filho. Então, o cerne da questão acaba sendo esse. Tudo que eu pesquisei a respeito do tema sempre se focou nessa questão, nesse dano causado em relação ao dano sofrido, dano psicológico, especialmente desse filho, né, abalando valores morais da personalidade dessa criança ou desse adolescente, em razão do descumprimento do dever legal deste genitor, normalmente foi evidenciado do pai, e esse nexo, essa ligação entre esse comportamento com esse dano que foi causado. Nas bibliografias, nós até conversamos em alguns debates, há poucos autores que efetivamente tratam esse tema de uma maneira muito profunda. Não é tão aprofundada essa análise, porque ela tem um viés também muito psicológico, clínico e médico, que outros profissionais tratam desse tema com uma sensibilidade até maior que os próprios juristas. Eu não tenho mais perguntas, Pablo, só que antes da gente, nós vamos para a deliberação agora, né, na outra sala virtual, eu, a professora Uda, a professora Lara, já passei para vocês estão com o link aí, né? Eu quero só, antes da gente deliberar, eu quero dizer que seu trabalho está muito rico para uma pesquisa prática do advogado no dia a dia, para o advogado que for pegar um caso concreto em relação ao abandono afetivo. O seu trabalho é quase como uma petição pronta para o advogado. Está faltando só qualificar as partes. Tá? A gente vai deliberar e volta em instantes. Atenção! Povo tenso, né? Bom, a gente deliberou, Pablo, o seu trabalho, ele está um trabalho redondo. A única coisa que nós achamos que, como sugestão da banca, e aí você é o autor, e aí é uma sugestão para você, devido à questão do gênero, né? Embora a legislação não traga essa questão de filhos, filhas, pais, ele fala de mães, né? Até para indenização, a questão do gênero. A banca sugeriu que você coloque aí o filhas entre parênteses, né? Filhos e o AS entre parênteses. Toda vez que você falar filho, você põe o A entre parênteses, porque hoje em dia a própria jurisprudência, os próprios tribunais têm trabalhado muito essa questão do gênero. Essa é a única observação em relação ao seu trabalho, Paulo, porque o seu trabalho está assim, redondinho. O seu trabalho, ele é o trabalho também que a gente chama de trabalho digno de louvor. E eu explico por quê. Porque como eu sou orientadora, eu tenho propriedade para falar sobre o seu trabalho. E aí, professora Uda, professora Lara, eu peço licença para falar sobre o meu aluno Pablo, sobre o meu orientando, porque o trabalho do Pablo não chegou aqui com um piscar de olhos. Ele realmente foi um trabalho construído pelo Pablo. Ele foi um trabalho construído porque quando eu peguei o Pablo lá no início, eu falei, Pablo, esse trabalho seu não te aprova na banca. Lembra, Pablo? Não te aprova. O seu trabalho, ele tem esses e esses e esses problemas.
E problemas podem ser sanados, problemas podem ser corrigidos, vai depender de quem? Do aluno. E o Pablo correspondeu. O Pablo falou, ok, professora, eu vou observar. Depois o Pablo esteve comigo de novo e falou assim, realmente, professora, a senhora tem razão. Depois o Pablo falou, professora, eu segui realmente... Então, assim, a gente foi indo numa construção de confiança em que a gente passou da dúvida para a certeza. E a certeza, Pablo, culminou na sua apresentação aqui hoje. Um pouquinho nervosa no início, né? Uma apresentação que você estava um pouco tenso, mas você fez o que a gente espera de uma apresentação de TCC, que é título, apresentação do projeto, dos objetivos, da problematização, da hipótese, como é que o trabalho foi desenvolvido, quais são as suas conclusões finais. E o seu trabalho, ele se propôs, ele fez o que você se propôs, o resultado dele. E que é muito difícil num trabalho de TCC, que é falar de direito processual, principalmente do direito processual civil. Porque quando nós falamos, e a professora Uda e a professora está aqui para confirmar, porque elas são professoras orientadoras, que quando a gente fala em responsabilidade civil, o máximo que a gente encontra é aluno falando de responsabilidade civil ambiental. No máximo, assim, uma responsabilidade civil lá no direito do trabalho, com nexo de causalidade nas relações trabalhistas. Muito difícil um aluno se propor a falar e o máximo que a gente ouve falar é sobre o princípio da felicidade e o princípio da afetividade, porque é uma coisa nova no direito brasileiro. Mas você trouxe aí, você respondeu muito bem a isso em relação aos novos doutrinadores e a visão desses novos doutrinadores e o que a jurisprudência entende isso. Fazer uma pesquisa documental, porque pesquisa em jurisprudência é pesquisa documental, é você entrar no Tribunal de Justiça, abrir jurisprudência, abrir a parte de jurisprudência. Nem todos os tribunais são acessíveis, nem todos os tribunais são fáceis de pesquisar jurisprudência. Jurisprudência é muito chato de pesquisar, porque você tem uma ementa, mas aí você vai ter que abrir o acórdão para saber também se tem um precedente, para você até alegar um precedente. E o seu trabalho, você fez isso no seu trabalho de uma forma muito bem feita, tá? Você está de parabéns em relação à qualidade do seu trabalho, a escrita do seu trabalho, a concatenação de pensamento, né? E você trouxe uma frase da ministra Nancy, que é amar a faculdade, cuidar é dever. Você teve a faculdade, você teve a opção, a escolha de fazer um trabalho bem feito, e você fez, você amou o seu trabalho, e você cuidou do seu trabalho como um dever, e você cumpriu o seu dever. Então, nesse quesito, Pablo, você não vai ter que sofrer indenização nenhuma, porque você cumpriu os requisitos e os requisitos processuais do seu trabalho, os requisitos formais do seu trabalho. Se a gente está falando em prova, a gente está falando de direito processual e direito formal, que é o direito formal. E você cumpriu rigorosamente os requisitos formais do seu trabalho. Realmente, você é um aluno que tem as suas convicções muito formadas, né? Você sabe o que você quer. Em momento algum, você deu um passo atrás na hora de escrever sobre o direito processual, na hora de falar sobre provas no processo de indenização por abandono afetivo. Você não voltou atrás nisso, mas você foi adiante, que é fazer pesquisa, que é fazer ciência, que é a delimitação do tema, professora Uda. O meu trabalho com o Pablo não foi dissuadi-lo de não pesquisar, mas foi convencê-lo a delimitar o tema, porque senão a gente estava aqui com um trabalho de 80 páginas, de 100 páginas, e aí nós teríamos uma dissertação. E aí, hashtag fica a dica, Pablo, é o seu trabalho, você tem aí já um projeto de pesquisa para uma especialização e para um mestrado, acompanhando, inclusive, as dicas da banca de TCC, tá? Porque realmente é uma pesquisa que vale a pena continuar, é uma pesquisa que você tem variáveis muito grandes, porque a pesquisa documental, você tem variáveis, né? E você também, assim como o Marcelo, você fez ciência, né? Você
se propôs a um tema, traçou problemas, levantou hipóteses, colocou objetivos, cumpriu seus objetivos, você afunilou, depois analisou variáveis, fez pesquisa bibliográfica, fez pesquisa documental. E a questão da pesquisa documental nas ciências sociais aplicadas, que é o direito, ela é muito importante. Por mais que muitas vezes os alunos coloquem só pesquisa bibliográfica, né, professora Uda? A pesquisa documental, ela é uma fonte inesgotável de ciência. E a pesquisa documental que você fez, pesquisa jurisprudencial, ela muda constantemente. Talvez no final do ano, nós tenhamos aí um número muito maior de decisões contrárias dos tribunais. Então, é a continuação do seu projeto de pesquisa, é a continuação da sua pesquisa, e que, super indicado pela banca para publicação. O seu trabalho hoje também está indicado para a gente reproduzir ele, inclusive no YouTube, devido à fonte de conhecimentos e desse diálogo de saberes que você trouxe. Parabéns, Pablo. Eu vou ler que você deve estar preocupado com a nota, mas eu vou ler, cumprir a formalidade, tá? E vou ler a sua ata. Ata para exame de defesa, no dia 31 de maio de 2021, às 19h30, na sala virtual do Google Meet, do Centro Universitário Camburi, reuniram-se o aluno orientando Pablo Borges Campos, a professora orientadora Taalba França de Almeida, e as professoras convidadas Lara Nunes Lobo Riciopo e a professora Uda Silva Cedro da Costa, para realizarem a banca do exame de defesa do trabalho de conclusão de curso, monografia, com base no regulamento do Núcleo de Prática Jurídica e manual do TCC da Escola de Direito, com o título Ações Indenizatórias por Abandono Afetivo dos Pais aos Filhos, do Processo e das Provas. O seu trabalho escrito, ele é coerente, tem problematização, referencial teórico, originalidade, nós atribuímos a nota 10. Sua exposição oral teve postura, fundamentação, segurança, conhecimento, domínio do assunto, potencial crítico, nós atribuímos a nota 10. Em relação aos questionamentos da banca, você respondeu muito bem aos questionamentos feitos pela banca, demonstrou domínio, conhecimento, e que foi você realmente que realizou o seu trabalho, nós atribuímos a nota 10. Parabéns, você está aprovado com a nota máxima, que é a nota 10, e com louvor. Parabéns, Pablo. Obrigado, professora Taalba, por esse período que estivemos juntos aí, pela sua colaboração, por trazer conhecimento, orientação necessária para que o trabalho fosse construído. Muito obrigado de coração. Eu sei que, como o William colocou, o Marcelo, não sei, a dificuldade que tivemos nesse último ano, em razão desse momento turbulento que vivemos, mas conseguimos concluir. Obrigado à professora Lara, à professora Uda, pelos questionamentos, pela participação, enriqueceu muito a minha apresentação. Aos meus colegas, todos aqui presentes, eu nem vou citar nomes para não ser injusto, são muitas pessoas na sala, que qualificam, né, a audiência, a apresentação, e eu, já ao final do curso, né, como eu falei, agradecer a todos os professores da Unicamburi, que estiveram conosco até aqui, muitos já não estão mais conosco, outros já vieram, né, em substituição, e que a universidade, como eu falo, ao nos formarmos agora, eternamente seremos alunos da Unicamburi. Então, devemos carregar essa bandeira, né, respeitar a universidade e torcer para que a universidade cresça ainda mais, porque crescendo a universidade, nós crescemos junto no mercado de trabalho, mostramos o nosso nome. Eu desejo sucesso à sua gestão e aos demais professores. Muito boa noite, muito obrigado. Pablo, eu que tenho que agradecer a confiança, agradeço em nome da Unicamburi por você ter estudado aqui, pela confiança no nosso modelo de ensino, pela confiança nos nossos professores, né, e por fim, agora a confiança no meu trabalho enquanto sua orientadora, enquanto sua coordenadora. Muito obrigada, eu desejo, em nome da Unicamburi,
E em meu nome, como pessoa, pelo período que a gente conviveu, né, que, repito, com muito respeito, tá? Você sempre, os seus colegas escreveram aqui, Pablo é um gentleman, um lord, né? Você sempre foi muito firme, né? Foi muito incisivo nas suas falas sobre o que você quer, isso é uma qualidade sua. E quando a gente demonstra o que a gente quer e luta pelo que a gente quer, o resultado não é diferente. Você lutou pelo que você queria falar, você teve coragem, você teve originalidade, você teve competência para falar sobre o que você se propôs a falar e teve competência nesses 5 anos para fazer e realizar o que você se propôs quando você ingressou aqui. Eu repito aqui, a sua sala está aqui reunida, a gente ainda tem aí várias bancas, mas é uma turma que me trouxe muita alegria e trouxe muita riqueza para a Unicamburi. Eu tenho certeza que a formação profissional vocês têm, mas vocês têm uma coisa que é muito maior do que isso, que é a formação humana, tá? Desculpa eu me emocionar de novo, mas é porque a gente tem falado, a questão humana tem sido tão renegada, a ausência tem sido a ausência pela distância, pelo abandono, pela morte por uma doença, pela Covid, ela mexe muito com a gente e a gente, às vezes, o aluno se sente um pouco abandonado com a Covid, né? Talvez ele tenha o sentimento que o afeto do professor, que o afeto do coordenador, ele esteja distante porque é virtual. Virtual é muito frio. Virtual, eu entendo quando uma criança se sente renegada, que se sente abandonada, quando só se encontra pela tela, porque realmente a tela é muito fria. Nada substitui um abraço, nada substitui um carinho, nada substitui uma mão no cabelo, nada substitui o toque, nada substitui o afeto. O afeto virtual, ele é muito frio, ele é muito distante, e aí dá a impressão que a gente não cuida, mas vocês foram muito carinhosos, entenderam o meu cuidado com vocês. Obrigada por responder o cuidado da coordenação e a resposta do trabalho de vocês, essa resposta acadêmica é o que a gente espera de retorno para o nosso trabalho, não é, professoras? Esse carinho de vocês passarem no vidro ali, né, e dar tchau para a professora, de acordar cedo, né, Natália, e vir com as crianças aqui de manhã para ter uma orientação no sábado, de passar e falar assim, professora, eu vim para a aula de prática, mas eu queria vir aqui falar com a senhora. Por mais que a gente esteja distante, com álcool na mão e uma máscara, aqui a gente tira a máscara. E nesse momento eu tiro a minha máscara mesmo, eu fico aqui com o rosto desnudado para transmitir o meu carinho e o meu respeito e o meu reconhecimento ao trabalho de vocês nesses 5 anos. O meu reconhecimento, Pablo, ao aluno que você é e o aluno que você tem sido nesse tempo. Eu tenho certeza que com as suas pesquisas você pode continuar, que você vai ter muito sucesso na sua vida acadêmica e profissional. Muito obrigada. Obrigado, professora. Um abraço a todos aí. Palmas para vocês. Agora a gente vai para a parte prática. Agora a gente vai, não da parte não menos afetuosa, para a parte prática. O seu trabalho é nota 10.